Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos agora começando mais um programa bem assim, ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa, pessoal, deixa eu chegar aqui mais perto, né, de você para te dar um bom dia, assim, melhor, mais caloroso. Hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde para quem vai viajar. A gente sabe, né, que agora estamos chegando aí nesse período de verão, que todo mundo gosta. Então, acabam também acontecendo as viagens por conta das férias das crianças. Então, é importante a gente ter alguns cuidados. Também hoje aqui no programa nós vamos falar sobre culpa e responsabilidade. Você sabe qual que seria a diferença entre elas? E olha, ainda hoje também aqui tem dicas para um bolo perfeito. Vai ser muito legal hoje aqui no programa. E é claro, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença, você que está aí nos acompanhando, né? Pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados e gratidão pela companhia de cada um de vocês. Lembrando, pessoal, todos os dias eu gosto de reforçar, tá? Isso aqui no programa. Se você acompanhar a gente diariamente, então já sabe, né? Nós também estamos lá no YouTube, que é a plataforma onde você consegue reassistir os nossos programas, rever todos os nossos vídeos, né? O que passou aqui na nossa programação. Estamos também lá no Instagram, que é por onde você consegue acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores. A gente sempre tenta também manter lá tudo atualizado. E tem também ainda o nosso perfil lá no Facebook e no Twitter. Você consegue acompanhar a gente nessas plataformas. Tá tudo aqui, ó, passando na sua tela. Corre lá então para você também acompanhar a gente, tá certo? Lá no mundo digital. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Vamos começar com o Skype. Eu já estou com ela, a doutora Silvia, aqui comigo. Muito bom dia, doutora Silvia Fonseca, ela que é infectologista do Apivida e está hoje aqui com a gente para falar sobre dicas, né, aí, cuidados com a saúde para quem vai viajar. Bom dia, obrigada mais uma vez pela sua presença. Coisa boa tê-la aqui. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que está nos vendo também, né? Sim. No YouTube, na televisão, bom dia. E nós vamos falar de uma coisa bem importante, que é viajar. Para viajar precisa se preparar, né? Então as pessoas ficam muito preocupadas e com razão, né? O que eu vou levar? Eu vou de carro, vou de ônibus, vou de avião. Isso é muito importante, mas tão importante quanto isso é a gente saber para onde a gente vai. E assim, quem tem problema crônico de saúde, por exemplo, tem pressão alta, tem diabetes, precisa antes dar uma passadinha no médico para ter certeza que está tudo em ordem, né? É muito legal a gente poder fazer um certo check-up antes de viajar, principalmente quando a gente vai viajar para um lugar mais longe e principalmente se for viajar para outro estado, até para outro país. Então, a primeira dica é ter certeza que a saúde está em dia. E quem toma remédio de uso contínuo, por exemplo, remédio de pressão, remédio de diabetes, precisa ir levando, se possível, até as receitas, né? Mas levar uma quantidade até maior do que você tomaria naquele momento para você poder não passar apertado, né? A segunda coisa que eu te daria de dica é que a gente saiba se aquele lugar para onde a gente vai, que tipo de assistência médica existe. Se está perto ou longe de um pronto-socorro, de um hospital, né? Ter certeza aqueles que têm plano de saúde, se seu plano de saúde atende fora da sua localidade. Então, eu acho que isso é muito importante. E para aqueles que viajam para fora, contratar um seguro de viagem que vai cobrir desde se a mala perder, mas principalmente se você tiver, assim, por exemplo, torcer um pé, né, machucou um braço, né, ou então começa com uma febre, com vômito. Então, são coisas que podem acontecer. E uma coisa muito importante, Mara, é a gente estar com as vacinas em dia, mesmo os adultos, os idosos, né? Pessoas que estão com a vacina da gripe em dia, se a vacina do tétano está em dia, para que não tenha nenhum desconforto, que a viagem possa ser só uma experiência muito agradável.
Pois é, e é engraçado, né, Silvia, que como você falou logo no início aí das suas colocações, você falou assim, olha, muitas pessoas pensam apenas na passagem, na hospedagem, nos passeios que vão fazer, né, nesse destino para onde elas vão, mas esquecem desses cuidados, que às vezes são cuidados tão essenciais, né, assim, para que aquela viagem ela ocorra bem, para que aquela viagem ela não tenha nenhum tipo ali de intercorrência, né? Você falou sobre as vacinas e aí eu também gostaria até de saber outros pontos, né? Clima, condições de saneamento, tudo isso também é importante para o pessoal que vai viajar? Com certeza. As pessoas às vezes gostam muito desses passeios ecológicos, eu também acho muito bonito, mas precisa ter muito cuidado, principalmente com a água que bebe. E quando eu falo água, está valendo o gelo, né? Apesar do gelo parecer assim estéril, o gelo não é estéril, muitas vezes ele é feito da água não tratada. Então, muito cuidado, e se você não tem muita certeza sobre a procedência e como é a situação do saneamento básico naquela localidade, só consuma água ou refrigerante que venha da indústria, porque lá na indústria existe um cuidado muito grande com a potabilidade da água, né? E cuidado também onde vai nadar, né? Porque lagoas e tem uma porção de micro-organismos que moram, estão lá intactos naqueles lugares distantes, né? Mas você pode, ao nadar, entrar em contato com bichos variados que você pode ficar muito doente. Então, muito cuidado também com o que ingere. Não coma alimentos feitos que estão na rua, apesar de ser muito pitoresco e você viaja para outro lugar para conhecer, mas esses locais normalmente têm a vigilância sanitária tem uma dificuldade maior de vigiar esses locais, né? Então, muito cuidado, você vai para a praia, o que você vai consumir na praia, porque você não sabe a origem, né? Como aquele alimento foi preparado. Então, existem muitas intoxicações que podem ser evitadas, simplesmente não comendo em locais que você não tem muita certeza de como aquele alimento foi preparado. Você imaginou, você leva um ano inteiro esperando suas férias chegarem, você vai lá para a praia, no primeiro dia da praia, você come alguma coisa que não foi preparada com higiene e você vai ficar doente o resto da viagem. Não vale a pena, né, Mara? Exato. E lembrando que quando a gente viaja, a gente também leva, além dos medicamentos de uso contínuo, alguns medicamentos mais simples que a gente tem em casa para febre, para dor, né? Que a gente possa ter também materiais para fazer pequenos curativos, porque tudo pode acontecer numa viagem, né? Acontece na casa da gente, imagina acontecer num lugar que você está longe de uma farmácia, você está longe de um pronto-socorro. Então, é muito importante a gente se preparar dessa maneira também e saber se naquele lugar onde você está indo existe, quão longe está a assistência médica do lugar que você está. Verdade, você falou sobre essa questão da alimentação, né? E eu também logo lembrei aqui de outro ponto que a gente também tinha colocado, que são as alergias e até mesmo os episódios de diarreia que podem acabar acontecendo devido até mesmo a essa mudança, né, ali de rotina alimentar. É isso mesmo. E agora você me lembrou uma coisa muito importante, né? A gente precisa levar o protetor solar e a gente precisa levar também repelente, né? Dependendo do lugar que a gente vai, isso é muito importante. Existem lugares maravilhosos no norte do país, mas que existem lugares onde existe malária, né? A gente tem lugares onde tem febre amarela. Por isso que é muito importante, no caso da febre amarela, a gente está com a vacinação em dia. E no caso da malária, muito cuidado, né, com entrar nas matas onde existe, porque a gente que não mora em região de malária, quando entra em contato pela primeira vez com o mosquito que transmite a malária, a gente pode ter uma malária muito grave. Então, muito cuidado, se informe antes de ir. Hoje, com a internet, Mara, a gente tem muita informação de saúde, consultar a Secretaria de Saúde do lugar onde você está indo, ou lugar mais próximo de onde você está indo, para que você possa se preparar, né? Senão, não tem graça nenhuma viajar e ficar doente. Verdade. E Silvia, a gente está agora nessa época aí de primavera, verão, né? Aqui no Nordeste é praticamente realmente já um verão. Protetor solar também é importante quando a gente fala de viagem, principalmente nessa época, caso alguém vá para a praia, né? Pegar aí muita piscina, também é importante?
Bom, eu uso protetor solar mesmo quando eu não estou viajando, eu uso todo dia. Isso Também. faz parte do nosso cuidado, do nosso autocuidado. Porque o sol, lógico que no Nordeste ele tem uma intensidade grande, mas no nosso país inteiro, que é abaixo do Equador, né, nós temos uma intensidade de luz solar muito alta. Então, principalmente eu tenho a pele clarinha, né, eu passo todos os dias, independente se eu estou de viagem, se eu estou na praia, se eu estou na piscina, todos os dias a gente deve, e principalmente as crianças pequenas, e nada dessa exposição do sol depois das 10 horas da manhã, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, não se expõe ao sol, use chapéu, use óculos escuro, use protetor solar e evite realmente você ficar embaixo do sol do meio-dia, porque ele não traz o benefício que os raios solares têm no começo da manhã e no final da tarde. E ele é muito importante, sim, para formar nossa vitamina D, para deixar os nossos ossos bem fortes, mas a gente não pode, e a gente é um país abaixo do Equador, como eu falei, a gente tem muito caso de câncer de pele. E não é na hora que você vai ver que você vai desenvolver câncer. Então, uma exposição prolongada a esse sol, com esses raios fora do período que a gente deve tomar, né, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, é muito maléfico. Então, certamente, lembrar de levar boné, chapéu, né, para onde você estiver indo, ou adquirir no lugar onde você está, que é sempre uma lembrança. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu viajo. Boa, gostei dessa ideia aí também. Você falou sobre a maletinha de remédios, né? E aí eu também gostaria até de perguntar se vale também levar material para curativos simples, porque infelizmente, né, pequenos acidentes eles podem também acabar acontecendo. Sim, acho que sim. Material simples, né? A gente exige esses curativos que já vêm prontos, né? Tem de tudo quanto é tamanho. Então, quando você já está com a sua saúde em dia, está tudo certo, passe na farmácia e já faz a sua cestinha, né? Com o seu protetor solar, com o seu repelente, né? E com esses analgésicos mais simples, que podem, 3 horas da manhã, onde é que está a farmácia, né? Às vezes você está numa pousada, está num lugar mais distante, então, de repente, tomou sol demais, começa a ter febre. Então, é razoável que a gente tenha isso, mas principalmente quem tiver começar a vomitar sem parar, tem que procurar ajuda médica, porque pode desidratar. E lembrando, Mara, não queria nem estragar o passeio de ninguém, mas nós temos endêmico no nosso país a dengue, a chikungunya, né? E isso você pode se expor. Então, quem vai viajar principalmente para outros estados e não está pensando nisso, a gente, principalmente nessa época de chove para, que o Nordeste está vendo, né? A gente tem uma proliferação muito grande do mosquito que transmite, né, a dengue e a chikungunya. Então, usar repelente e muito cuidado, né? Presta muita atenção. Certo. Acho que se a gente for mais preparado, a chance da viagem trazer só alegria é maior. Verdade, viu? Outro ponto também que eu gostaria que a gente pudesse falar aqui um pouquinho são sobre as viagens longas, né? Principalmente assim, quem vai para outro país, às vezes fica muito tempo ali dentro do avião, sentado. E aí, tem algumas dicas também para esse pessoal? Bom, isso é muito importante, né? Eu acho que as pessoas têm que estar mais familiarizadas com essa doença terrível que é a embolia, que ela acontece quando a gente fica muito tempo numa mesma posição. Então, para quem já tem até predisposição, está indicado o uso de meias elásticas e de você não ficar sentado muito tempo. Levante a cada 2 horas, faça um certo alongamento, ande um pouquinho, mesmo que está no avião, né? Para que você não fique muito tempo parado. E mais de uma pessoa já morreu porque ficou, sabe, encolhidinha, 15 horas de viagem, não pode fazer isso de jeito nenhum, tá? E lembrando, para quem vai para outro país, adquira um seguro saúde, porque você chega, dependendo do país, você não existe, a gente está muito acostumado com o SUS, né? Você entra no pronto-socorro e tem o SUS e é para todo mundo, mas não é assim em todos os países. Então, é muito importante que você tenha um seguro de saúde, que você compra pelo tempo que você vai estar neste local. E se informe, né, o que você tem direito, e é muito importante. É inclusive interessante, Mara, porque isso que a gente compra
quando compra ainda no Brasil, você encontra operadoras que vão falar o português. Então, você vai para os outros países, mas se acontecer alguma coisa, você tem alguém falando a nossa língua que possa te ajudar. É muito importante isso também. Dicas valiosíssimas essas. E aí, por falar também em viagens para outro país, como lidar com os fusos horários diferentes, né? Muita gente acaba ficando ali irritado, porque muda o horário do sono, né? Daquele horário de dormir, quem tem esse costume, muda também aquele horáriozinho de você se alimentar. E aí, qual que seria a dica? O ideal é que se a gente normalmente, para esse tipo de viagem, a gente se prepara antes, né? Então, a gente sabe que o local vai estar com horas antes da gente, horas depois, a gente pode já começar a ou dormir mais cedo ou acordar mais cedo, quando a gente ainda está no Brasil, para ir acostumando. Mas, senão, o que se diz é que, normalmente, 1 hora por dia você precisa para você chegar no horário. Então, se você está, por exemplo, 5 horas na frente deste lugar, você vai precisar de 5 dias para chegar no lugar. Então, você vai ter que respeitar o seu corpo, né? Não adianta, porque você não fica muito cansado mesmo e não aproveita a viagem. Mas você vê, Mara, nós estamos falando uma coisa que se chama preparação. Então, se você sabe para onde você vai, se informe. Hoje todo mundo tem celular, internet. O que eu devo esperar em termos de clima e de horários e principalmente essa questão de se acontecer alguma coisa, que número que eu telefono, para onde que eu vou, para onde que eu corro, né? E levar todos os seus remédios de uso contínuo e mais essa pequena farmacinha para emergências até que você encontre alguém que possa te ajudar também. Verdade. E quem tem criança ou até mesmo idoso nessa viagem tem que estar aí com esses cuidados redobrados, né, doutora? Eu conheço histórias assim relativamente trágicas de pessoas que não estavam com vacina em dia e que viajaram e se contaminaram no exterior. Então, é muito importante criança, adulto, idosos que estejam com as vacinas em dia, e agora com Covid ainda é uma realidade no mundo inteiro, então ter não só as vacinas da Covid, mas essas que eu mencionei, né? A gripe, o tétano e as crianças com todas as vacinas em dia. A gente teve, há alguns anos, surto de sarampo na Disney. Então, Você imagina, você leva uma vida inteira planejando ir com as suas crianças para a Disney e esquece das vacinas. Chegar lá e pegar sarampo, não tem graça nenhuma, né? Ficar doente, longe de casa, não tem graça nenhuma. Então, para quem está nos ouvindo e ouvindo, mamães, papais, olhem a carteirinha de vacina e não deixem nada para trás das vacinas das infantis, principalmente sarampo, que tem no mundo inteiro. E agora nós estamos com essa ameaça da poliomielite voltar, inclusive para as Américas. Houve casos de poliomielite este ano em alguns países africanos, mas em Israel e em Nova York. Então não dá para brincar não, Mara. Muito bem, então dicas valiosas aí para você que vai viajar nessas férias. É importante ficar muito atento, tá, à sua carteira de vacinação. Caso você, vá para fora do país, se lembra sempre do seguro viagem. Vai aqui, para o país, fica ali atento se tem alguma unidade de saúde próximo de onde você vai ficar, porque infelizmente tudo pode acontecer, né? E é importante que a gente sempre esteja prevenido, porque prevenir acaba sendo, no final das contas, sempre o melhor remédio. Doutora Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom, viu? Um bom obrigada dia. Pelo convite. Bom dia para todos. Bom dia. Desde já um bom final de semana. Tchau, tchau. Bom dia. Doutora Silvia, sempre maravilhosa com a gente. Muito obrigada também a toda a equipe aí do Apvida, que nos disponibiliza esses profissionais incríveis para trazer essas dicas sempre muito valiosas para a gente. Seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a diferença entre culpa e responsabilidade. Eu volto já já.